Olá, turma, tudo bem? Vamos dar início à nossa unidade 2 da disciplina Mercado de Capitais, do nosso curso técnico em Finanças. Eu sou o professor Marcos Frota e vamos dar início a mais uma aula. Bom, a nossa aula 2, nós vamos tratar o conteúdo processo de abertura de capital, IPO e custos do IPO. Ou seja, IPO significa oferta pública inicial. Os nossos objetivos nessa aula é compreender o processo de abertura de capital, entender as vantagens do processo de captação de recursos no mercado de capitais e conhecer os requisitos técnicos para o processo de oferta pública inicial. Bom, o mercado de capitais nós já sabemos que ele desempenha um papel importante no processo de financiamento de empresas. Nós sabemos o quanto é importante e quanto mais desenvolvida é uma economia, mais desenvolvido é o seu mercado de capitais. As empresas, agentes deficitários da economia, necessitam fazer o quê? Captar recursos. Captar recursos financeiros nesse mercado. E este mercado oferece diversos instrumentos financeiros de médio ou longo prazo para suprirem ali tais necessidades financeiras. E esses instrumentos são chamados de títulos ou valores imobiliários, que são oferecidos a interessados em investir seu dinheiro. O mercado de capitais é um ambiente no qual ocorrem negociações de títulos e valores mobiliários. Então é nesse mercado que é composto ali de órgãos normalizadores, como a CVM, como nós já colocamos lá na unidade 1, os órgãos intermediadores, com as bolsas de valores e as instituições intermediárias. Então esse ambiente onde ocorrem essas negociações de títulos e valores mobiliários é o que nós chamamos de mercado de capitais. E aí, como é que funciona essa questão relacionada à oferta pública inicial? Então nós vamos focar justamente nessa oferta pública inicial, que é uma operação por meio da qual uma empresa constituída sob a forma de ações promove a colocação desses títulos pela primeira vez no mercado com o objetivo de captar recursos financeiros. Ou seja, a partir do momento que uma empresa ela promove essa colocação de títulos pela primeira vez no mercado, isso é chamado de oferta pública inicial. E essa negociação ela ocorre aonde? No mercado primário. Ou seja, a oferta pública inicial ela ocorre no mercado primário do mercado de capitais. Teixeira, 2011, diz para a gente o seguinte, que a decisão por um IPO ela deve ser planejada, não impulsionada exclusivamente por uma necessidade imediata de captação de recursos, ou seja, as organizações, as empresas que fazem esse processo de oferta pública inicial, elas precisam ter esse processo de planejamento. A gente vai ver, inclusive, algumas etapas que envolvem esse processo, os critérios, as medidas que as empresas devem considerar no momento de decidir abrir esse capital. Geralmente, a abertura de capital de uma empresa justifica-se por motivações, motivos específicos, por determinadas motivações, que é a necessidade da captação de recursos para investimentos, uma empresa que busca fazer investimentos, que busca a reestruturação de passivos. Um importante aspecto na decisão é o estudo de viabilidade do processo, na qual se faz ali a avaliação, se avalia o retorno esperado pela utilização do capital, o preço também de emissão da ação e o volume a ser captado. Então é muito importante considerar aí esses processos, nessas etapas no processo de captação. No processo de emissão de ação, quando se emite a ação, deve-se considerar a compatibilidade do preço definido e a disposição do mercado para comprar, para a compra de ações. Ou seja, o deságio que tal preço poderá sofrer e a visão do mercado baseada na expectativa futura. Ou seja, o volume de captação ele deve ser compatível com o projeto que a empresa pretende realizar. Outro ponto importante é analisar o momento para a abertura de capital. Ou seja, tem que se considerar quais condições do mercado, ou seja, se o mercado está em boas condições, qual é o desempenho da empresa, esse desempenho da empresa está forte, com relação às demonstrações financeiras que estiverem ali disponíveis, então tudo isso tem que ser considerado no momento dessa oferta. Após o planejamento, essa fase de planejamento deve-se o quê? Contratar uma assessoria jurídica para que haja ali uma transformação societária, ou seja,
para atuar no mercado de capitais, a empresa deverá possuir o seu capital constituído sob forma de ações. E no Brasil, né, a maioria das empresas se constitui em forma de sociedade limitada. Então, a gente tem que alterar, né? Você tem que ter uma assessoria jurídica para que faça toda essa transformação societária, para transformar essa empresa dentro de uma estrutura na qual ela possa, né, atender esse contexto. Então, para a transformação da sociedade, né, em sociedade por ações, você tem que elaborar o que nós chamamos de estatuto social, né, documento de constituição, de constituição da sociedade, na qual constarão ali cláusulas que orientarão o funcionamento daquela empresa, daquela companhia, que é aquela empresa SA. E aí vem a sociedade por ações, né? A sociedade por ações poderá ser feita de dois tipos. Tem a sociedade por ações fechada ou aberta. As abertas são empresas com seus valores mobiliários registrados na CVM, ou seja, admitidos à negociação no mercado de capitais. Já as SAs fechadas, elas possuem valores mobiliários não autorizados a serem negociados ali no mercado de valores mobiliários. Portanto, seus títulos são negociados apenas por seus acionistas e não pelo público geral. Então você vai encontrar, nós podemos encontrar empresas SA, porém de capital fechado, e tem empresas SA, porém de capital aberto, né? E aí é esse ponto que a gente precisa considerar. Quando ocorre o processo de abertura de capital, tem um ponto muito importante, que é o registro na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, que é um órgão fundamental dentro do mercado de capitais. O processo de abertura de capital de uma empresa requer o pedido de registro da empresa como companhia aberta, ou seja, na CVM. Ao mesmo tempo, deve-se solicitar o pedido e autorização para negociar suas ações no mercado de capitais. Então, deverá solicitar também a distribuição de novos valores mobiliários através de subscrição pública, que é o que nós vamos chamar de underwrite. O que é isso, né? Nós vamos citar lá na frente o que significa uma operação de underwrite. E ela ocorre, né, principalmente quando ocorre esse processo de abertura de capital, né, onde nós podemos ter esse processo em dois mercados, no mercado primário e no secundário. Então, no mercado primário, ocorrerá a negociação entre empresas captadoras, né, aquela vendedora, e investidores, que são os compradores. Portanto, o dinheiro da negociação irá para o caixa da empresa. No mercado secundário, na negociação, ocorrerão negócios entre sócios de empresa, vendedores e investidores compradores. E a empresa não fará captação de recursos, né? Então, muita atenção com relação a essa questão, principalmente com relação às atividades, às tarefas de envio único, né? Porque lá nós teremos aí duas situações, né? E uma, especificamente, vai contemplar essa questão, né, entre negócios, entre sócios de empresas e investidores compradores, onde a empresa, não, no caso, não fará captação de recursos, porque ele será destinado aos sócios. Então vamos deixar claro que no processo de IPO, ou seja, no processo de IPO, de oferta pública inicial, né, nesse processo, emissão de títulos de novo mercado, ele só ocorre aonde? Apenas no mercado primário. Preparações preliminares e registros necessários. Então, após a decisão de captar recursos pela primeira vez, a empresa ela deve realizar preparações preliminares, fazer os registros necessários. Então, já falamos sobre o planejamento, né, dentro de alguns aspectos jurídicos. E aí, essa preparação ela envolve os ajustes societários e de governança, adequações legais, a melhoria na gestão da empresa, além da contratação de profissionais da área, né, advogados, auditores. A contratação de instituição financeira também é necessária, porque a legislação ela exige que a abertura de capital ela seja intermediada por uma instituição financeira especializada, que pode ser um banco de investimento, uma sociedade corretora ou uma distribuidora de títulos de valores mobiliários contratada, né, para novas colocações de ações no mercado de capitais. Então essas instituições são responsáveis, né, por coordenar, né, fazer essa coordenação, né, fazer o serviço de montagem e estruturação da operação. E esse processo é o que nós chamamos de underwrite, né? Ou seja, traduzindo, é uma operação de distribuição primária ou secundária de títulos em que são lançadas novas ações no mercado, na qual a empresa encarrega aí uma instituição financeira de colocação desses títulos no mercado. O custo disso? Bom, segundo o autor Debastiani, ele diz o seguinte, que a abertura de capital de uma companhia envolve custos que devem ser considerados em seu processo decisório e podem ser classificados em 4 grupos.
custos legais institucionais, custos de publicação, publicidade e marketing, custos de prestação de serviço financeiro e custos internos da empresa. E aí nós temos o exemplo. Né? Vamos exemplificar aqui o lançamento inicial de ações, né, junto ao mercado de capitais, no qual uma empresa chamada ABC ela vislumbra a possibilidade de abrir o seu capital. Então ela vai decidir pela abertura, ela vai fazer esse processo de realização da empresa limitada, né, de companhia para SA. A empresa vai realizar seu registro como companhia aberta e já pode fazer o seu IPO, que é a oferta pública inicial. Registra seu registro, né, realiza seu registro na CVM e na Bolsa de Valores. Divulga a empresa aos investidores, anuncia, né, faz o anúncio do processo de oferta pública de ações, realiza o underwrite, anuncia o fim da distribuição pública de títulos e mantém a condição de companhia aberta e decide sobre as políticas de distribuição de resultados, que são seus dividendos. Então esse exemplo é para a gente entender como é que funciona isso aí, né, todo esse processo de abertura de capital passo a passo. Ok, pessoal? Então, novamente, acredite na sua capacidade, lute todos os dias para que, né, elas se sobressaiam no seu trabalho. Bom estudo a todos. Até mais.